אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Se você quer saber como essa guerra entre Israel e a Palestina se iniciou, este vídeo vai te explicar tudo sobre ela. Será que os palestinos são realmente os vilões? Uma coisa que eu posso te afirmar: essa história não é de hoje. Fica aí que agora vou te explicar. Israel é o único estado judeu do mundo localizado a leste do Mar Mediterrâneo. E a Palestina, o território onde os europeus se estabeleceram sob o controle israelense, passaram por longos anos de conflito. Durante esse período, houve tensões crescentes entre Israel e palestinos, resultando em muitos conflitos violentos. O conflito palestino se iniciou no século XVII a.C. Tudo começou com um chamado de Deus. 3 homens do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó, se estabeleceram na região que hoje se chama Israel, Cisjordânia e partes do Líbano, Síria e Jordânia. A região mais tarde recebeu o nome de Terra de Israel, a Terra Prometida, a região onde fica a Palestina, em 1000 a.C. O rei Salomão estabeleceu a monarquia israelense, com o famoso rei Davi em Jerusalém como capital, conhecido como o Reino. O primeiro templo em Jerusalém, após a morte do rei Salomão, uniu Israel no norte, com Samaria como capital, e Judá no sul, com Jerusalém como capital. A terra tornou-se lar da maioria do povo judeu, e inúmeras conquistas de vários grupos levaram ao aumento significativo da população. Uma dessas conquistas foi realizada pelo Império Romano, que deu o nome de Palestina a toda a região, rompendo os laços judaicos com Israel. Com o tempo, o cristianismo começou a dominar a região após a queda do Império Romano no século VII. As conquistas islâmicas começaram a espalhar o Islã. O amanhecer da Idade das Trevas foi construído sobre as ruínas do Segundo Templo, tornando Jerusalém o ponto central das 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islã. Durante esse período, muitas peregrinações ocorreram, principalmente na Europa Ocidental, até o século XVI, até a Terra Santa, junto com comerciantes ao longo da Rota da Seda pelo Império Otomano e superpotências islâmicas. A terra era chamada informalmente de Palestina, enquanto na Europa, cada vez mais judeus consideravam um movimento chamado sionismo. Os sionistas acreditavam na independência do povo judeu e na criação de um Estado judeu soberano, com o objetivo de um Estado nacional judeu. Dezenas de milhares de judeus retornaram da Europa à região. Palestina sob domínio britânico. A Primeira Guerra Mundial aconteceu e terminou com o colapso do Império Otomano. Suas terras foram divididas pelos impérios britânico e francês, com os britânicos ganhando mais influência. A Grã-Bretanha concedeu mais independência ao Egito, Iraque e Jordânia, enquanto uma região permaneceu sob controle britânico, o que ficou conhecido como o Mandato Britânico para a Palestina. Afinal, a Grã-Bretanha prometeu estabelecer uma pátria judaica nacional sob a Declaração de Balfour. No entanto, tensões entre árabes e judeus começaram a virar uma onda gigante de violência na década de 30, levando a Grã-Bretanha a limitar a imigração judaica em resposta a protestos árabes. O início da Segunda Guerra Mundial e o temor de perseguição na Alemanha nazista levaram a migração judaica para a Palestina. Os britânicos colocaram restrições à imigração judaica, o que levou a conflitos e aos horrores do Holocausto na Alemanha nazista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e mais judeus fugindo dos horrores do Holocausto, a atenção se voltou para a situação na região, iniciando com as Nações Unidas. O nascimento do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas propuseram um plano para dividir a Palestina em 2 estados independentes, um para judeus e outro para árabes, com Jerusalém se tornando uma zona internacional. No entanto, o plano, no qual o Estado judeu representava apenas 1/3 da população, foi rejeitado pelos árabes. Isso levou ao início da Guerra de Independência de Israel, marcando um novo capítulo na luta entre Israel e Palestina.
A Guerra de Independência envolveu 5 nações árabes vizinhas: Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. A Liga Árabe uniu a região na tentativa de estabelecer uma Palestina árabe unificada ou alcançar um acordo de cessar-fogo. Os anos seguintes viram mais de 2/3 da histórica Palestina, incluindo Jerusalém Ocidental, sob controle israelense, enquanto a Jordânia ocupou a Cisjordânia. Como resultado, mais de 750 mil palestinos foram deslocados, formando uma significativa população de refugiados que viveriam décadas em condições difíceis, já na Guerra dos 6 Dias. Em 1967, as tensões entre Israel e seus vizinhos árabes, Jordânia, Síria e Egito, atingiram seu ponto máximo. Essa breve guerra terminou com a vitória de Israel. Israel ganhou controle sobre a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria, resultando em mudanças territoriais significativas na região. Gaza, a Cisjordânia e os vizinhos Jordânia, Síria e Líbano se tornaram áreas de conflito contínuo. A primeira intifada. O aumento do número de colônias israelenses nos territórios palestinos na Cisjordânia e Gaza deu origem à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964 com o objetivo de criar uma Palestina libertada dentro de Israel. A OLP lançou ataques contra Israel, contando com o apoio da Jordânia, além de receber apoio da Síria e do Líbano, resultando em terrorismo ativo contra Israel por anos, incluindo a invasão de Israel ao Líbano para expulsar a OLP. As aventuras da OLP dividiram ainda mais a Palestina e Israel, levando a confrontos mais severos. A segunda intifada explodiu, marcada por levantes palestinos violentos em 2000. Isso resultou na segunda intifada, marcada por confrontos violentos, incluindo a Operação Chumbo Fundido, a Operação Pilar de Defesa e a Operação Margem Protetora. Em 2014, o Hamas, um grupo militante em Gaza, chegou a um acordo com o Fatah, outra facção palestina, para formar um governo de unidade nacional. Em 2018, o Hamas transferiu seu governo de Gaza para Ramallah, na Cisjordânia. E hoje, no ano de 2023, depois de 50 anos e um dia, infelizmente o Hamas abriu fogo contra Israel, que decretou guerra. Essa história obviamente tem muito mais detalhes e, infelizmente, terá muito mais capítulos. Mas resumi o máximo que consegui para mostrar que essa guerra não foi de agora e muito menos do século passado. Não existe certo em uma guerra, só existe sofrimento e perdas. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva para saber mais sobre essa história.